Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter dois destinos distintos: ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada, limpeza a seco, para remoção das impurezas, ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85 a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas: a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94 a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose, e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o Protocolo de Quioto. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moendas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius,
com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degassagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois deste processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de cal, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição nas diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras.